Fala pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui comigo, Rômulo Trindade. E você tá aqui, ó, na Rômulo Trindade, mentoria e certificações, tá legal? Seja bem-vindo a mais uma aula. E como eu prometi para você na última aula anterior, nós iríamos sim falar de mais funções do Banco Central, mas dessa vez eu queria fazer uma aula com você sobre as funções que ainda não foram cobradas em alguma prova. Tá bom? É muito importante você ter cartas na manga, que a gente chama, para que você possa bancar lá na hora. Porque de uma coisa é certa, sempre haverá alguma questão nova que você vai ter que vencer lá na hora. Por mais que você estude o quanto você queira, tente, dê o seu melhor, mas eles sempre vão inventar alguma outra coisa. E se você já tiver essas cartas na manga, pode ser que essa invenção deles seja justamente a carta que você tem no bolso, tá bom? Então vale a pena você aprender isso aqui também, ok? Beleza? Então, antes de mais nada, roda a vinheta! É isso aí, galera. Vamos lá, então. Deixa eu pegar a minha canetinha aqui e vamos começar a nossa aula justamente falando dessas funções do Banco Central do Brasil que ainda não foram cobradas em prova, tá legal? Bom, lá no artigo 11 da 4595 de 64, nós temos assim, ó, compete também ao Banco Central. Olha lá, entender-se em nome do governo brasileiro com instituições financeiras estrangeiras, instituições financeiras internacionais, tá legal? Então, o Banco Central ele tem um papel de representante do Brasil, principalmente em locais ou assuntos que vão se tratar sobre o sistema financeiro de uma forma global, mundial. Então, eu vou precisar de um representante dentro de um evento que haverá com outras instituições financeiras do mundo todo. Quem a gente vai mandar? A gente vai mandar o Banco do Brasil? A gente vai mandar a Caixa? Não, a gente vai mandar o Banco Central, né? Que é o órgão fiscalizador das instituições financeiras e é o banco dos bancos, tá legal? Beleza? Então, é ele que vai ser o representante em nome do governo brasileiro para tratar com instituições financeiras estrangeiras e também instituições financeiras internacionais. A gente está falando de Banco BID, Fundo Monetário Internacional e outros que tem, tá bom? Olha lá. Promover, como agente do governo federal, a colocação de empréstimos internos, colocação de empréstimos externos. Além disso, pode encarregar-se dos respectivos serviços, né? Então, é possível, sim, que o Banco Central seja responsável por emprestar, fazer alguns empréstimos internos no país, fora para outros países, tá legal? Existe essa possibilidade e ele pode sim ser um agente do governo federal para emprestar dinheiro, tá legal? Ok? Inclusive o Bacen ele faz empréstimo para bancos, né? Esses empréstimos internos, a gente poderia até encaixar aqui a nossa operação de redesconto. Você que está estudando há um tempinho, você já deve saber o que eu estou falando. Se você ainda não sabe o que é operação de desconto, a gente vai ter aula para isso, tá bom? Ok? Vamos lá. Olha só. Preste atenção. Ó. O Bacen ele pode promover os empréstimos, assumir a responsabilidade por serviços relacionados a empréstimos como a administração, a gestão do dinheiro, o acompanhamento dessas condições contratuais. Tu vai ver, por exemplo, que se o Banco Central tiver alguma instituição financeira que tiver prestes a falir, ele mesmo pode emprestar esse dinheiro, inclusive, para manter aquela instituição funcionando, tá legal? Ok? Legal? Olha lá. Vamos lá, então. Olha só. Exercer permanente vigilância, né? Exercer permanente vigilância nos mercados financeiros e de capitais, ok? Então, presta atenção que ele vai permanecer vigilante, olhando, né? Os mercados financeiros e capitais. Aqui existe uma briga muito grande, né, entre diversos professores que dizem que o Banco Central tem um papel de fiscalizador no mercado de capital, né? Eu já escutei muitos deles falando sobre isso. Eu, particularmente, eu olho muito para o que as bancas consideram como gabarito. E elas sempre deram como gabarito que o poder de fiscalização do mercado de capital é da CVM. Principalmente você já teve algumas questões que tinha Bacen e CVM e tinha que marcar CVM, não Bacen.
E eu, particularmente, sou o professor que não concordo. Quando eu vejo exercer permanente vigilância, eu estou vendo algo mais, assim, por exemplo, do termo fiscalização, a gente vê assim, 99,9% é a CVM, 1% é do Bacen. Então, esse 0,01% eu acho muito ínfimo para a gente poder chegar e dizer assim mesmo, o mercado de capital é bifiscalizado, ok? Não por esse texto aqui. Tá? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado e levar em consideração muito o que as bancas dão como resposta. Então, quem fiscaliza o mercado de capital? Tem Bacen, tem CVM, marca a CVM. Aqui é mais um papel de vigilante, de observador, né? De verificar como está esse mercado, tá bom? Ó, sobre empresas que direto ou indiretamente interfiram nesses mercados de alguma forma, ó, em relação às modalidades ou processos operacionais que eles utilizem. Então, você vai ver muito mais a forma como elas trabalham, uma fiscalização mais sobre essas empresas em si, né, que estão tentando ali de alguma forma mexer no mercado de bolsa de valores do nosso país, tá bom? Mas vale a pena a gente também fazer esse olhar sobre esse trecho de lei, ainda não caiu essa parte, tá bom? Vamos lá, continua comigo. A gente vai ter assim, ó, o Banco Central do Brasil poderá examinar os livros e documentos das pessoas naturais ou jurídicas. O que é isso? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, tá? Então ele pode olhar sim, fazer análise dos livros, documentos. A gente está falando de contabilidade, finanças, né? Dessas pessoas, mas com uma condição, ó, desde que detenham controle acionário de instituições financeiras. Então, eu sou dono do Bradesco. Quer dizer que o Bacen pode olhar as contas do Bradesco, mas não pode olhar as minhas contas. Eu, como dono, pessoa física, não pode olhar. Só de pessoa jurídica? Não. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica pode ser analisada pelo Banco Central. Claro, desde que eu seja dono de uma instituição financeira, tá bom? Esse aqui também é algo que nunca caiu em prova, tá? Mas é uma cartinha na manga. Vira e mexe, esses caras tentam inovar e você tem que estar preparado. Tá legal? Olha isso aqui, ó. Receitas do Bacen. Eu não sei até hoje como isso aqui nunca caiu em prova. Não sei mesmo, né? Quais são as receitas? Como é que o Banco Central se administra, já que ele é autônomo, não precisa do dinheiro do Ministério da Fazenda? Tá aqui as receitas, ó. No artigo 16, você vai ter assim, ó, constitui a receita do Banco Central do Brasil, as rendas das operações financeiras e de outras aplicações de seus recursos. O Bacen faz operação financeira. Ele faz aplicação de recursos, ele compra e vende título público. Então, deste dinheiro, dessa receita, é o que ele mantém o banco funcionando. Ó, das operações de câmbio, quando ele compra e vende ouro ou qualquer outra operação em moeda estrangeira. Você vai ver diversas vezes o Banco Central fazendo leilão, ou comprando ou vendendo. Ele vai oferir um lucro dessas operações. Ao oferir esse lucro, ele vai ficar com esse lucro, incorporá-lo à sua receita, justamente para que ele possa pagar suas contas. Tá bom? E eventuais, inclusive, as derivadas de multas, juros e mora aplicados por força de dispositos de legislação em vigor. Você sabe que o Banco Central ele aplica penalidades. Ao aplicar essas penalidades, essas pessoas vão ter que pagar. Essas pessoas que eu digo são bancos. Então, uma multa sobre um banco é um valor altíssimo. E é desse valor que ele vai usar para se administrar. Tá bom? Isso aqui é uma boa questão de prova, gente. Isso aqui dá uma boa questão de prova. Muito boa, muito boa. Então, cuidado, é uma boa carta que você deve ter aí. Tá legal? Ok? Bacana? Show de bola. Essa aqui é uma aula bem rápida mesmo. E a gente termina a nossa aula dizendo o seguinte para você. Ó. Antes de eu terminar essa aula, eu estava olhando aqui meu Instagram e eu vi o Lyoto Machida. Ele coloca assim, ó, a motivação te abandona, a disciplina te salva. Muita gente começa motivada. Na verdade, todo mundo que começa a estudar para concurso público começa motivado, extremamente motivado. Eu vou estudar 10 horas por dia... Mas aí vai passando o tempo, a motivação vai acabando, o cansaço vai batendo, as coisas não vão acontecendo do jeito que a gente quer, os problemas vão ocorrendo, a motivação vai indo embora, vai indo embora, vai indo embora, vai indo embora. E o que é que fica? Fica a disciplina. É a disciplina que vai te salvar. Então, a disciplina ela não faz aquilo que ela quer, ela faz aquilo que ela deve fazer. E ela faz todo dia. Então, quando você não quer estudar, que você perde totalmente a motivação do estudo, é a disciplina que diz para você, eu vou estudar mesmo assim. Eu tenho que estudar hoje, eu preciso estudar hoje. Eu não quero, mas eu vou, porque eu devo. Então, a gente só cresce na vida quando a gente aprende que algumas coisas a gente vai fazer na vida justamente porque a gente gosta de fazer.
mas tem alguns momentos que a gente vai fazer aquilo que deve fazer. Isso ninguém vai mudar, amigo. Isso não vai mudar pra você, infelizmente, nem pra ninguém. Porque tem coisas que a gente faz porque a gente gosta, tem coisas que a gente faz porque a gente tem que fazer. Então, você tem que estudar, continue estudando, não pare, não desista, porque eu tenho certeza, essa vaga será sua em nome de Jesus, tá legal? E não esqueça de seguir a gente aqui, ó, Prof. Rômulo Trindade lá no Instagram, nem sei se pode falar, espero que possa, né? Mas Prof. Rômulo Trindade lá no Instagram, ó, segue a gente lá. Deixa eu te conhecer, saber que você tá aqui comigo no YouTube, tá legal? E também, ó, se você precisa, né, de uma mentoria, precisa de alguém do seu lado ajudando você nesse caminho, considera entrar para Rômulo Trindade, mentoria e certificações. Ó, eu tenho até a garrafinha do curso aqui, ó. Tá bom? Tchau, galera. Deus abençoe você. Tchau. Fui. Nem todo dia você acorda com a mesma disposição, mas você tem que ter disciplina. É diferente de motivação. Eu não estava motivado hoje para me treinar, mas a minha disciplina me trouxe para o treino. Para mim, isso é saber treinar. Para mim, isso é ser um bom coach também. Isso para mim é ser um bom atleta. Então, saber treinar tudo isso dentro do conjunto, cara, é o que faz para mim o cara ser bom. Eu sempre busquei isso.